Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem vos fala, professor Marco Aurélio de Física. E hoje nós vamos para a nossa aula online aqui, né? Cá estamos nós. Pessoal, nessa nossa aula de hoje, nós iremos conversar sobre a segunda lei da termodinâmica. Nós estamos ainda dentro do assunto da termodinâmica, pretendo terminar logo esse assunto, se possível essa semana. Para a semana que vem nós adentrarmos em assunto novo, tá? Que muito provavelmente será o assunto ondas, beleza? Ó, hoje, para contextualizar hoje, né, nós vamos ver aqui a segunda lei da termodinâmica. Professor, qual era a primeira lei mesmo? Né? Qual que era a primeira lei mesmo? Vamos ver, ó. Seguinte, nós começamos nossos estudos falando sobre o calor, falando sobre as formas de transmitir energia, né? A energia ela sai do corpo mais quente para um corpo mais frio, né? E existem a condução, convecção, radiação, nós vimos temperatura, escalas termométricas, nós vimos o calor específico, a capacidade térmica, resolvemos bastante exercícios, fizemos também ali a dilatação térmica e falamos da primeira lei da termodinâmica, falamos dos motores, falamos dos ciclos, ciclo de Otto, né? Mostramos o diagrama PV, que é pressão por volume. E então fizemos muita coisa e falamos da primeira lei, né, da termodinâmica. Basicamente, pessoal, o que a primeira lei fala, né? A primeira lei diz para nós que é mais sobre a conservação da energia. Então, o calor que um motor recebe, que um sistema, um gás recebe, é usado tanto para esquentar a temperatura do gás, ou seja, agitar mais as moléculas presentes do gás, quanto para expandir o seu volume, ou seja, realizar trabalho, né? Então, a energia inicial, que é o calor que o gás recebe, é igual ao final sendo o trabalho realizado mais a energia de agitação das moléculas. Tá? E aí, então, essa é a primeira lei, basicamente, ok? Mas nós vamos ver que a primeira lei da termodinâmica, ela deixa uma brecha. E por isso que tem que ter a segunda lei da termodinâmica. E qual que é a brecha que a primeira lei deixa? A brecha que a primeira lei da termodinâmica deixa é o seguinte. Se você tem, por exemplo, uma xícara de café. Por que quando você coloca a mão nela, uma xícara de café, o café está frio, tá? O café está frio, está na mesma temperatura ambiente, mas por que quando você encosta nela, por que ela não pega calor da sua mão e esquenta? Por que ela não pega calor do ambiente e esquenta? Como assim, professor? Ué, isso não viola a conservação da energia, apenas passou do ambiente para o café. De acordo com a primeira lei, isso é possível, porque a primeira lei só fala que a energia inicial é igual à energia final, só isso. Mas não fala qual que é a ordem dessa igualdade aí. Nós veremos isso com calma nesse vídeo mais na frente. Por hora, fica com essa problemática aí na sua cabeça. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela tem alguns enunciados. Para nós conseguirmos compreender os seus enunciados, temos que lembrar lá dos motores. São vários enunciados para a segunda lei da termodinâmica, não existe um enunciado apenas. Não é igual à primeira lei. A segunda lei da termodinâmica ela tem vários enunciados. Primeiro nós veremos os mais convencionais, depois nós iremos falar da entropia, beleza? Então vamos lá, ó. Você está vendo aí na imagem uma máquina térmica situada entre duas fontes de calor. Uma fonte, a de cima, é a fonte quente e a de baixo é a fonte fria. E aqui no meio tem o motor, né? E nós vimos que o motor, galera, ele aproveita a energia que ele recebe da fonte quente para realizar o quê? Trabalho, né? Para realizar trabalho mecânico. O que é esse trabalho mecânico? Girar uma pá, erguer alguma coisa, é um trabalho
que o motor está fazendo. Existe uma imposição que é a seguinte: é impossível um motor receber a energia de uma fonte quente e aproveitar toda essa energia para fazer trabalho. Ele não aproveita toda a energia, porque parte dela o motor a desperdiça ou seja, para o meio ambiente ou para uma outra fonte fria. Então, parte do calor que ele recebe da fonte quente, ele não usa para realizar trabalho, ele simplesmente joga fora, ele simplesmente desperdiça. É por isso que quando você pega no motor, ele está quente. Ele está jogando energia para o meio ambiente, ele está jogando energia fora. Nesse caso, o ar ali, o meio ambiente, é a fonte fria daquela situação. Ok? Então, a segunda lei da termodinâmica ela pode ser escrita como sendo assim: é impossível um motor converter totalmente a energia recebida em trabalho. E existe um enunciado com um nome para isso. É o enunciado de Kelvin Planck, porque na época, em 1800 e alguma coisa, foram esses cientistas que elaboraram esse enunciado. É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e transformar todo o calor recebido em trabalho. Então, se cai na prova, segunda lei da termodinâmica, esse aí é um dos enunciados. Simples. E aí, achou difícil? Tá conseguindo acompanhar? Beleza. Qual que é o outro enunciado agora? Vamos para o outro enunciado. Então vamos para o segundo enunciado do vídeo, sobre a segunda lei da termodinâmica. Nós vimos que existe um motor, que pega a energia da fonte quente, parte dessa energia ele transforma em trabalho e parte dessa energia ele lança fora. E existem também os refrigeradores, que nada mais são do que motores ao contrário. Eles pegam energia da fonte fria e jogam para a fonte quente. Isso é meio contraintuitivo, não é verdade? Porque nós sabemos que o calor sempre vai fluir do quente para o frio, mas o refrigerador ele faz o contrário. Ele pega o calor do frio e leva para o quente. Então o frio ele fica mais frio, por isso que é refrigerador, e o quente fica lá mais quente. Mas o refrigerador não faz isso de forma espontânea. Ele precisa que seja atuado sobre ele um trabalho. Ele precisa de ter um trabalho sendo atuado sobre ele. Nos vídeos sobre refrigeradores nós vimos isso, que a geladeira, por exemplo, ela tem um compressor lá no motor dela. Então o refrigerador ele é feito um trabalho sobre o motor. O ar ele comprime ali, na geladeira. Ele comprime para poder se tornar novamente líquido. Então, o refrigerador ele só consegue retirar a energia da fonte fria e jogar para a fonte quente se tiver um trabalho realizado sobre ele, que na maioria das vezes é uma compressão. Beleza? Então, qual que é o outro enunciado da termodinâmica? Que é impossível um refrigerador levar a energia da fonte fria para uma fonte quente sem que haja trabalho realizado sobre ele. Vamos ver como que isso fica no enunciado. Chama enunciado de Clausius. O calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, Então o calor não flui de forma espontânea do frio para o quente. Ele flui sim se tiver uma atuação de um trabalho sobre aquele motor, que no caso é o refrigerador, Então esse foi o segundo enunciado da termodinâmica. Difícil? Complicado? Beleza. Professor, e qual que é o terceiro então agora? O terceiro é o seguinte. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que existe um motor, que ele opera em um ciclo chamado ciclo de Carnot. Esse ciclo de Carnot nada mais é do que duas curvas dentro do diagrama PV, pressão e volume, duas curvas adiabáticas e duas curvas isotérmicas. Se você tem dúvida sobre o ciclo de Carnot, tem aqui no canal também o vídeo falando sobre ele, Não vou falar muito detalhado sobre o ciclo de Carnot, mas o que posso falar aqui nesse vídeo é que ele é usado também na definição da segunda lei da termodinâmica, porque não existe nenhum motor mais eficiente do que
o motor que opera no ciclo de Carnot, tá? Carnot foi um físico francês que viveu em 1800 e pouco e ele teoricamente elaborou esse ciclo, né? O motor operando em 4 momentos ali, onde obedece 2 curvas isotérmicas e 2 curvas adiabáticas. Então não existe um motor mais eficiente do que o do ciclo de Carnot. Também é uma forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, ok? Maravilha. Deixa eu ver agora esse daqui. Ah, tá. Agora que nós vamos voltar lá naquela questão inicial, né? Nós vamos voltar ali naquela questão que eu falei lá da primeira lei da termodinâmica, que ela não define ali o sentido daquela igualdade. Qual igualdade? Essa daí que está na tela aí, ó. Tá? O calor que um sistema recebe, que esse sistema aqui, vamos supor, você tem um sistema aqui, né? Esse calor aqui, que ele está aqui, ó, ele tem uma certa energia, ele tem uma certa agitação, essas moléculas, e ele tem um certo volume, uma certa pressão também. Vai receber calor através de uma fonte externa aqui, o calor vai entrar. Professor, só existe uma fonte externa de calor? Não. Poderia ter sido uma pequena explosão aqui dentro, né, como ocorre nos motores dos carros, que são motores de combustão interna. Mas aqui nós temos um êmbolo, um pistão, né, e temos aqui um calor que está entrando nesse gás. O que acontece como consequência disso? Acontece que essas partículas elas vão se agitar com mais energia, ou seja, elas vão esquentar, e além delas esquentarem, além delas estarem com mais energia, se movimentando, isso vai também ocasionar em uma expansão volumétrica, tá? Então o gás ele vai se expandir. Essa expansão quer dizer que o gás ele realizou o quê? Trabalho. Quando varia o volume de um gás, mediante entrada ou saída de calor, a gente fala que ocorreu trabalho, tá bom? Beleza? Então, basicamente é isso que a primeira lei da termodinâmica fala. É essa que é a primeira lei. É uma lei que fala sobre a conservação da energia. Você percebe que a energia ela se conservou. Você percebe aí nesse desenho que a energia ela não foi, por exemplo, a mesma energia que entrou aqui, se você somar a energia da temperatura, né, mais a energia do trabalho, vai dar exatamente essa energia aqui do calor que entrou, tá? Mas qual é a problemática então, professor? Seguinte, naturalmente nós podemos, né, visualizar isso aqui, ó. Você tem uma xícara de café quente, deu vontade de tomar um café? Você tem uma xícara de café quente. Naturalmente, nós temos a experiência cotidiana de que o café irá esfriar, porque ele vai emitir esse calor para fora, para o ambiente, tá? Nós sabemos que esse processo, né, ele ocorre sempre do quente para o frio, beleza? Então isso daí não é nenhuma novidade, tá? Beleza. Mas o que acontece? Por que que um café frio, por exemplo, o calor não vem de fora para dentro? Espera aí, professor, o senhor está dizendo que a energia está aqui em volta, né? Vamos supor isso aqui, ó. Você tem um café quente aqui e você tem um café frio do lado. Seria até interessante de fazer isso aqui na figura, porque a ideia me veio agora. Você tem um café quente aqui e um café frio do lado. Por que o calor que sai desse café quente, por que ele não vai para o café frio? Né? Por que ele não chega aqui, ó, e entra aqui nesse café frio? Estaríamos violando a primeira lei da termodinâmica? Não. A energia está sendo conservada do mesmo jeito, mas por que isso não acontece? Fisicamente, até agora, não tem nada de errado com isso. Então agora que entra aqui o que nós chamamos de entropia, tá? E quero que vocês prestem atenção, porque aí esse conceito é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais complexo. Veja bem, pessoal, nós nos questionarmos quanto a possibilidade do calor fluir para o café, do meio externo para o café, é a mesma coisa do que a gente observar esse problema daqui, ó. Você tem duas caixas.
aqui não está indicado qual que é o antes e qual que é o depois. Você consegue agora indicar qual que é a situação inicial e qual que é a situação final, olhando para essa figura? Né? Será que é essa? Tipo, o início está aqui e o final está aqui embaixo? Ou é o contrário? O início está aqui em cima e o final está aqui embaixo? Pela experiência, nós temos que a situação inicial é essa e a final é essa aqui, né? Porque é muito pouco provável da situação inicial ser essa, das partículas estarem no recipiente e depois elas se agruparem espontaneamente para uma região específica. Isso é muito pouco provável. Não é impossível de acontecer, mas por que que é muito pouco provável? Por que que não acontece? Por que que sempre é o contrário, né? Por que que sempre é do mais... Aqui, ó. Do menos organizado para o mais desorganizado, né? Do mais... isso. Aqui está mais organizado, né? Está mais organizado e aqui está mais desorganizado. Por que que sempre é assim? Por que que nunca é do desorganizado para o organizado? Né? Bom, porque existe um negócio, uma grandeza física chamada de entropia. Que entropia nada mais é do que o grau de desordem de um sistema. Tá bom? Tá, professor, o que é isso agora? Por que que esse desordem está em aspas aí? Olha só, vamos estudar a situação onde nós tenhamos uma caixa e você tem 6 bolinhas. E além de você ter essas 6 bolinhas, essa caixa é dividida ao meio. Mas professor, por que que o senhor está falando isso? Porque a gente vai entender esse problema e com o entendimento desse problema vamos tentar entender a situação lá do café, né? A situação por que que o calor não vai do ambiente para o café. Vamos lá então. Você tem aí, ó, 6... Quantas formas nós temos de organizar essas 6 bolinhas nas duas metades da caixa? Você tem lá a primeira forma, que é colocar todas as bolinhas do lado esquerdo e nenhuma no lado direito. Você tem depois 5 bolinhas do lado esquerdo e uma do lado direito, e assim sucessivamente, né? 4 bolinhas do lado direito, 2 do direito, 3 em cada lado, 2 no esquerdo e 4 no direito, e por fim, uma no lado esquerdo e 5 no lado direito. Beleza. Então essas são as formas que nós temos de organizar essas bolinhas. Mas veja bem, se você estudou análise combinatória na matemática, você vai perceber o seguinte, que se você pegar uma caixa e for colocando as bolinhas lá dentro, e depois tu abre a tampa para ver como que elas estão, qual que é a configuração mais provável dessas daqui? Será que é essa aqui? Será que é 6 bolinhas no lado esquerdo e nenhuma no direito? Se você misturar as bolinhas na caixa, sacudir ela, será que vai estar desse jeito aqui? Seria pouco provável, né? Ou mais provável de estar assim, ó, 3 de um lado, 3 de outro. Seria mais essa, né? Então, por que que isso acontece? Por conta da análise combinatória. Nós temos uma maneira de organizar bolinhas, 6 bolinhas do lado esquerdo e uma do direito. E nós temos 20 maneiras de organizar 3 bolinhas do lado direito e 3 do lado esquerdo. 3 no esquerdo e 3 no direito. Porque nós temos 3 bolinhas. Se você escolhe uma e você vai alternando, né? Se você estudou análise combinatória, você sabe o que é isso. São 20 formas diferentes de você organizar 6 bolinhas, sendo 3 no lado esquerdo e 3 no lado direito, tá? E aí o que acontece? Então essa configuração aqui, de 3 de cada lado, é a mais provável. Tá, essa configuração é a mais provável, porque tem mais possibilidades de eu ter 3, 3, né? Beleza. E sendo que aqui nessa primeira, só tenho uma possibilidade, só tenho uma configuração de 6 bolinhas de um lado e nenhuma do outro. Tá bom. Aqui eu tenho, ó, 6 configurações, ó. 5 bolinhas do lado esquerdo e uma do lado direito. Por que eu tenho 6? Porque eu posso alternando, ó. Pego uma bolinha aqui do lado direito e 5 desse lado. Aí eu troco. Essa foi uma configuração. Eu troco essa bolinha por outra bolinha. Aí outra configuração. Eu troco essa bolinha
por outra bolinha. Aí é outra configuração. Tá? Então são 6 modos. E assim sucessivamente. Portanto, né, a entropia, que é o grau de desordem, nesse caso, nada mais é do que a entropia está associada à configuração que tem mais probabilidade de acontecer. Nesse caso, a entropia é maior aqui, ó, nesse estado. No estado onde nós temos 3 bolinhas de um lado e 3 do outro. Então aqui, por exemplo, nós poderíamos falar que a entropia é maior. Ou seja, o número de configurações, o número de, que é falado de microestados, né? Mas o número de configurações para esse jeito aqui é maior. Então a entropia aí é maior. Portanto, existe a mais probabilidade de você, quando balançar a caixa, dela estar nessa configuração aqui, de 3 de um lado e 3 de outro. Porque tem mais estados, tem mais possibilidades, né? Tem mais formas disso aqui acontecer. São 20 formas para você organizar essas 6 bolinhas desse jeito aqui. Tá? Então a entropia aí é maior. Por isso que nós falamos que no estado de equilíbrio termodinâmico é o estado onde a entropia é maior. É um estado onde existe a maior... É o estado onde existe maior probabilidade de acontecer. Por isso que aqui, ó, nesse problema, nós podemos falar que não é possível do calor fluir do frio, aqui, né, do meio ambiente, para o café, esquentando ele. Por quê? Porque não é que isso é impossível fisicamente, isso é possível. Não existe nenhuma lei física que restringe isso de acontecer, só que é muito pouco provável, é bem pouco provável, tá? Então, voltando àquela situação inicial lá, né? Se você tem um café aqui, ó, quente, o café está quente, aí a energia sai do café, a energia vai para o meio ambiente e depois entra nesse café frio aqui. É possível? É. Mas é uma chance em 1 milhão, porque você só tem um jeito disso acontecer. É igual você balançar toda essa caixa aqui, ó, né, com as bolinhas dentro, e quando você abre a tampa, tá lá 6 de um lado e nenhuma do outro, né? Poxa, todas as bolinhas estão só em um canto e nenhuma no outro canto, né? Se você tivesse olhando essa caixa, né? Essa divisão aqui, esse pontilhado, é só para imaginário, não é que tem uma tampa ali dividindo, entendeu? É só para você pega uma caixa, coloca 6 bolinhas dentro lá, sacode e vê depois. Você vai ver que mais ou menos está meio que igual, né? Por que está meio que igual? Porque nós vimos que existem mais formas da gente organizar esse estado do que, por exemplo, esse estado aqui, ó. Só existe uma maneira de você organizar 6 bolinhas de um lado e nenhuma de outro. Só existe uma maneira. Então é muito pouco provável disso acontecer, mas é provável, ok? Então por isso que se diz que a segunda lei da termodinâmica determina a flecha do tempo. Como assim, professor? Flecha do tempo? Que é o seguinte, ó. Se você tem um sistema em que, por exemplo, você é quase impossível a energia que sai de um sistema poder retornar para ele por conta dessa impossibilidade da probabilidade. É como se tivesse aqui, ó, tá vendo aqui? Fica muito óbvio para nós que isso aqui é muito pouco provável de acontecer. As bolinhas estarem totalmente desorganizadas e depois elas se configurarem em um só lado do recipiente. Tá? É muito pouco provável. Então você já tem uma noção intuitiva de que o tempo passou daqui para cá. Uma noção intuitiva. Eu não te disse isso, mas você intuiu isso. Porque naturalmente nós temos que processos termodinâmicos, né, passam do mais organizado para o mais desorganizado, né? Mas esse mais desorganizado é o estado em que existe mais probabilidade do gás estar. É só isso, entende? Qual que tem mais probabilidade do gás estar?
É nesse estado aqui ou nesse outro estado daqui? É no estado de cima, né? Então o tempo vai fluir daqui para cá. Entende? Beleza. Então por isso que é flecha do tempo também. Você vai encontrar as definições da segunda lei. A segunda lei da termodinâmica determina mais ou menos a flecha do tempo. Tá. Olha só o enunciado como que fica. A entropia de um sistema, isto é, o grau de variação das possibilidades de estados que um sistema pode ocupar, nunca é negativa em absoluto. Né? Então a entropia ela nunca é menor que zero. E ela é calculada de acordo com essa fórmula, né? É a entropia probabilística. Essa aqui é S é igual a K, que é a constante de Boltzmann, a gente não vai aprofundar nisso muito, vezes o Ln do número de estados possíveis para aquele determinada energia do gás. Então, moçada, essa é a segunda lei da termodinâmica, ok? Se você tem dúvida, reveja esse vídeo, né? E anotem, façam anotações. Eu estou disponível para tirar dúvidas, vocês sabem como me encontrar. Forte abraço, tamo junto, até a próxima.